Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel, psicóloga, para mais outro vídeo do meu canal do GTV e Instagram. Hoje a gente fala de relacionamentos tóxicos, né? Mas a gente pouco se fala sobre família tóxica. Sim, familiares tóxicos, amigos tóxicos, familiares tóxicos. Isabel, mas todo mundo já foi tóxico alguma vez na vida? Claro que sim, claro que sim. A gente age até de maneira inconsequente, impensável, mas foi tóxico sim. Tem uma parte da nossa vida que a gente não pensa no outro, né? A gente não pensa nas comparações, a gente não pensa no que palavra dar-se ao outro, né? Às vezes o outro vem conversar com você e fala: olha, você muda de assunto porque você não quer ouvir. Isso é toxicidade? Sim, de certa maneira sim, porque a pessoa às vezes precisa ser ouvida. Outra coisa, vou falar sobre pais tóxicos. É muito, mas muito comum ver pais fazendo comparações. Ai, o meu sobrinho já largou as fraldas. Ai, por que a nossa filha não larga? Por que nosso filho não isso? Por que nosso filho não aquilo? Você não estuda que nem seu primo, você não estuda que nem seu irmão. Fazer comparações é extremadamente tóxico e é uma mina mesmo, é uma bomba relógio para a autoestima de cada ser humano. Você pode falar, mas eu fui educada assim e não tenho traumas. É mentira. Quando às vezes você se depara com a sua realidade, vem uns traumas de lá de trás. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Tem a ver com insegurança. E tem muito a ver com insegurança, muito mesmo. Porque foi minada a sua autoestima. Não tem amigos que quando se reúnem fica falando assim, não, eu guardo segredos dos meus amigos, que isso? E quando o amigo não está presente, vai lá, você sabia que ela fez isso, que ela fez aquilo, que ela fez o outro. Gente, isso não é somente toxicidade, é falta de caráter. Falta de caráter não é somente toxicidade. A pessoa está acostumada a fazer isso, a falar mal dos outros. É o prazer de falar mal. E isso é uma doença. Essa é uma doença e é uma doença de caráter. Isso não tem solução. Porque a pessoa vai continuar falando mal. Quando você sai, o assunto vira você. Quando a pessoa sai, o assunto vira ela. E assim sucessivamente. O grupo cria uma toxicidade tão grande que assim, quando se reúne, somos amigas, somos especiais, tudo mais. Na hora que chegam juntas, tá todo mundo falando sempre de alguém. Pessoas inteligentes não falam de alguém. Pessoas inteligentes falam sobre ideias, sobre coisas a somar. Não falam de pessoas. Falam de coisas que transmutam, que transcendem e que faz acreditar que você também pode ser melhor. Agora, pessoas burras não. Desculpa a palavra, burra, sim. Eu me refiro ao QI emocional, que não existe. Outra coisa que me faz muita pergunta Isabel, a gente teve um site aí que falou que a gente convive com quase 80% de psicopatas na rua. Sim, é real. Psicopata não tem esses limites, também não pode ser condenados como depressivos, tá? Psicopatas para mim, por exemplo, são aqueles que fazem o que querem e sempre compram com alguém ou com dinheiro, com suborno, o que eles acham, aliás, o que eles nunca acham errado, acham que é o certo. Isso é psicopata para mim. Isso é psicopata para um monte de psicólogos que estudaram realmente o que significa psicopatia. A pessoa que não tem limites, não é ausência de limites total, que não conhece o mínimo de educação nem de respeito ao outro. Simplesmente ameaça. São pessoas que ameaçam, fazem o que querem, não tem sentimentos, nunca vão ser diagnosticados. Quem diagnostica um psicopata como depressivo está completamente contra, porque o depressivo tem afeto. O psicopata ele não tem afeição. Ele vê o lucro maior, o que ele pode ganhar com isso, ponto final. Então, temos sim amigos, lidamos com amigos que são psicopatas. E isso não tem tratamento. Isso é desvio de caráter. Desvio de caráter é outra coisa. Relacionamento tóxico na família sempre vamos ter uma irmã um irmão que sempre nos vai criticar, sempre vai falar mal da gente, sempre vai falar que a gente está errada, mas nunca questiona a si próprio, sempre questiona os outros, mas jamais a si próprio, sempre os outros. Os outros é a culpa.
Eu não vou, por exemplo, na casa de ninguém para justamente não me justificar com isso, porque você vira meio que uma espécie de general, algo ruim, porque você vai criticar, ou se você for falar alguma coisa, já atingiu a pessoa, ou se você abre a boca para falar uma verdade, ninguém quer ouvir. É difícil ser psicólogo dentro de uma família, por exemplo. É muito complicado, porque você enxerga à distância certas coisas, certas patologias, certas coisas que vão vir a acontecer como efeito dominó, e você tem que calar. Ou quando você abre a boca, ou você fala, por exemplo, traz em si um terremoto, um tsunami junto com a família toda. Quando um da família adoece todos em si. Aí se cria o que a gente chama de programa de psicoterapia familiar. Um membro de uma família, eu falo uma família, pai, filho, irmão, cônjuge, é essa família, não os seus parentes, pais, esses são parentes, eu estou falando a família. Quando um deles está doente, tem diabetes, um exemplo, que todo mundo tem que mudar os hábitos, não comer açúcar, ajudar aquela pessoa a sair dessa situação. Porque se você não ajudar, fica difícil dela sozinha sair dessa situação. No caso de uma criança, por exemplo, que tem diabetes. Se todo mundo mudar o comportamento, essa criança fica mais fácil de se adaptar às situações. E o que vai fazer nas festas? Ela vai aprender a lidar que não pode comer açúcar. Entendeu? E vai aprender a lidar com o diet. Aí serve o diet. O diet não serve para emagrecer. Serve para as pessoas que têm diabetes. Então, tem muita coisa que as pessoas não têm o mínimo de orientação. Por isso é bom você consultar um médico para justamente falar para você se você está educando certo ou errado. Médicos dão palpite, sogras dão palpite, mães dão palpite, todo mundo dá palpite, por exemplo, como educar seu filho. Só que você já nasce com um instinto, tá? Um instinto maternal, que você mesma sabe o que você está fazendo, porque sua educação foi outra. Apesar de ter sido educado pelo seu pai, pela sua mãe, do mesmo jeito que educou os irmãos, cada um reage com a maturidade suficiente que tem. E é diferente, tá? A gente fica pensando, acertei? Acertei. Quantas vezes eu me senti comigo mesmo, orgulhosa de mim mesma por ter acertado na minha vida. Tive muitos erros. A gente erra muito, mas a gente perde por não tentar. Então, o erro pode acontecer, mas o acerto também é garantia. Não temos garantias de nada nesse mundo. Então, paciente tóxico, parente tóxico, irmão tóxico, pais tóxicos existem. E eles precisam ser tratados em psicoterapia familiar. Não tem outro jeito para a gente poder diagnosticar legal quem está completamente fora dessa situação e quem está sendo atingido. O mais vulnerável costuma ser o atingido dessa situação. Aquele que o pai e a mãe acham forte costuma ser o mais fraco e justamente aquele que se quebra mais fácil perante determinadas situações. E aquele que o pai e a mãe acham que é o mais forte, aquele que é o mais fraco acaba saindo na boa. Aliás, pelo contrário, aquele que o pai e a mãe acham que é mais fraco acaba saindo na boa por causa do protecionismo que acontece entre pais e filhos. Então, aquela determinada proteção cria um filho dependente das atitudes e cria um filho dependente também para você cuidar deles a vida inteira, coisa que é ridículo um homem de mais de 24, 25 anos precisar economicamente dos pais. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus.